Bom, nessa aula nós vamos realizar o download do pacote de instalação do Office próprio para instalação via GPO. Então, para isso existe uma ferramenta para que a gente possa, para que ela possa baixar os arquivos necessários, os arquivos iniciais de configuração. Após feito isso, nós temos que baixar o pacote de instalação do Office em si. É uma instalação diferente do que você está acostumado num terminal, né? Numa instalação convencional, onde você vai lá no site do Office, pega o arquivo exe e instala. Esse pacote tem que ser preparado para ser instalado via GPO. Então você vai buscar aqui uma ferramenta chamada Office Deployment Tool. Então aqui você tem o link oficial no site da Microsoft. Então é para o Office 365. Essa ferramenta ela está na versão em inglês somente, mas é só a ferramenta para download, então fique tranquilo. Então basta clicar aqui no download. É um arquivinho de 2 MB, eu já fiz isso. Então aqui no Downloads, esse carinha aqui, Office Deployment Tool. Basta você ler os termos, continuar, indicar onde você quer que os arquivos sejam copiados, na pasta documentos. Ok, ok. Ela só faz isso. Né? Aqui na pasta documentos, ele vai jogar para você 4 arquivos. Uma versão do Office 365 para 64 bits, uma versão para 32 bits e uma versão Enterprise. Eu vou utilizar essas duas versões de cima. Então essa Enterprise aqui eu vou excluir. Esses dois caras aqui são dois arquivos XML. Que eu vou utilizar tanto para fazer o download do Office, quanto para fazer a instalação. E eu vou separar, né? Então eu vou criar uma pastinha aqui, uma pastinha com o nome 32-bit, e outra pasta com o nome 64-bit. Pego uma cópia do x86 e do setup, mando para o 32, pego uma cópia do x64 e do setup e mando para o 64. Esses caras aqui de fora não vai ser necessário mais. Então inicialmente eu vou configurar o arquivo XML. Então, e para ficar mais fácil, eu não vou usar esse puta nome aqui. Como já separei para 32-bit, vou pressionar F2. Vou chamar aqui inicialmente de download. Ok. Botão à direita, editar. Aqui é uma versão 32-bit, então tá certo. Aqui é a versão, né, o ID do produto. Só aqui que você vai trocar, ó, o idioma que nós vamos baixar é a versão PT Português Brasil. E aqui existe uma opção específica caso você deseje utilizar o Visio, que é um software à parte do Office. Não vou utilizar o Visio. Então, onde está esse product aqui, você pode retirar. Prontinho. Essas linhas comentadas aqui abaixo, eu vou utilizar somente na instalação. Que por enquanto aqui eu vou fazer o download. Então, ok. Vou salvar. Vou lá então agora na 64-bit. Mesmo procedimento. Vou fazer aqui trocar para download, para não ficar esse nome grande. Vou editar. Comentários. Versão 64. Idioma não é esse. PTBR. E não vou utilizar o Visio também. Ok. Vou deixar comentado aqui, porque só vou, como já disse, vou utilizar somente na instalação. Vou salvar. Vou começar a fazer o download pelo 32-bit, que é esse carinha aqui. Eu vou ter que fazer isso pelo CMD. Não pode ser pelo PowerShell, tem que ser o CMD.
Então vou pressionar aqui a tecla Windows e o X, executar, CMD. Então estou aqui na pasta do administrador. Se eu usar o comando dir, eu tenho aqui os documentos, que é os documentos. Então vou utilizar o CD, espaço documentos, Enter. Se eu usar o comando dir novamente, eu tenho aqui a pastinha 32-bit. Então CD, espaço, 32-bit. Se eu usar o comando dir novamente, eu tenho aqui os arquivos, tanto setup quanto download. Então para fazer o download é o setup.exe /download e o nome do arquivo XML, que é download.xml. Se você pressionar o tab, ele preenche para você. Ó. Download, tab, olha lá, ele já achou o arquivo. Então setup.exe /download, espaço, nome do arquivo XML, download.xml e Enter. Ele vai fazer o download dos arquivos de instalação, ele vai criar uma pasta chamada Office aqui dentro da pasta 32-bit, com os arquivos que nós iremos futuramente realizar a instalação. Então eu preciso fazer esse download na pasta 32-bit e também na pasta 64-bit. Eu vou aguardar inicialmente o download ser finalizado. É um processo um pouquinho longo porque são arquivos um pouco grandes, né? Então vamos aguardar. Bom, aqui a versão para 32-bit já foi finalizado. Caso você queira verificar aqui, na pasta documentos 32-bit, você tem uma pasta Office com os arquivos de instalação. Vou fazer esse mesmo procedimento com a pasta 64-bit. Então, vou voltar aqui uma pasta, ser dois pontinhos, comando dir, então, 64. Vou abrir a pasta 64-bit, comando dir, então está lá o setup e o download. Então, mesmo procedimento, setup.exe /download e o arquivo é o download.xml. Vou então aguardar o fim dessa instalação. Próxima aula, então, nós voltamos. Então, até a próxima aula. Bom, aqui o download já foi finalizado. Então, eu tenho aqui a pasta 32-bit. Tem 1.9 GB e a 64 vai ter um pouquinho a mais. 2.24. Ok. Vou abrir aqui a 32-bit. Esse cara aqui que chama download, eu vou trocar ele para um nome mais simples, que agora não é mais download, eu vou trocar para instalar. Vou editar esse cara aqui. Então, 32-bit está correto. PTBR está correto. A única coisa que eu preciso fazer aqui é tirar esses comentários. Porque agora eu vou realizar a instalação a partir deste arquivo. Bom, retirei os comentários. Está ok. Salvo. Para facilitar, ó, pega do 32-bit aqui, dá um Ctrl C, 64, Ctrl V. Pode apagar até o download aqui. Para instalar, você só vai trocar a versão, né? Mas 32 e 64. Pronto, mais fácil. Arquivo salvar. Já está, retirei os comentários. Bom, para que eu possa realizar a instalação via GPO, eu preciso que essas duas pastas estejam em local compartilhado. Poderia, lógico, compartilhar aqui os documentos, mas eu já tenho uma pasta compartilhada oculta. Então vou dar aqui um Ctrl X. Vou mandar aqui para a unidade C, dentro do arquivos. Aqui é aquela pasta que nós compartilhamos lá no começo do curso, que é a pasta compartilhada oculta. E vou dar um Ctrl V aqui nessa pasta. Ok, falta então criarmos o nosso arquivo de lote, o nosso script que irá realizar a instalação. Então vou começar aqui pelo 32. Eu vou criar aqui um arquivo, então eu vou chamar aqui o bloco de notas, acho que é mais fácil. Então, bloco de notas.
Basicamente, é o comando que nós utilizamos para fazer o download. Só que em vez de /download, é /config. Só que, como esse arquivo vai ser acessado via terminal, né, via o meu Windows 10, Windows 7, eu preciso indicar o caminho da rede. Então é servidor 1 /arquivos. Lembrando que essa pasta ela está oculta, né, então por isso o cifrão, /32bit, que é a pasta onde está esse carinha aqui, e o arquivo é o setup.exe, e no caso aqui é configure, é a opção correta. E preciso indicar o arquivo XML que ele vai utilizar de parâmetro. Então ele vai estar aqui exatamente no mesmo local aqui, ó. Então Ctrl C, na frente do configure aqui, eu indico aonde está o XML e o nome dele. Então é 32-bit. Ele vai, no caso, é o instalar.xml. Então indiquei aqui todo o caminho. /servidor 1 arquivos, que é o nome do compartilhamento, 32-bit, setup.exe, /configure, nós vamos o download, fazer o download, e configure para instalar. E o local onde está o arquivo XML referente a essa instalação. Então está correto. Vou pegar esse cara aqui, salvar como. Então este computador, unidade C, arquivos, 32-bit. Esse cara aqui vai se chamar instalar 32.bat, que é o arquivo de lote, arquivo de script. Salvar. Vou aproveitar aqui e fazer uma cópia dele, então salvar como. Vou salvar no 64-bit, com o nome de instalar 64.bat. No caso desse cara aqui, só vou trocar essa pasta aqui, que é 64-bit, e vou trocar essa pasta aqui, que é o 64-bit. Então, beleza, vou salvar. Então, o nosso script está criado, os nossos arquivos estão posicionados em uma pasta compartilhada. Próxima aula, então, nós vamos chamar esses scripts via GPO. Então, até lá. Aula passada, então, nós finalizamos a criação dos nossos scripts. Nessa aula, nós vamos executar, chamar esses scripts pela GPO. Então, eu vou abrir aqui as políticas de grupo. Eu vou criar, então, uma nova GPO. Não vou me preocupar que eu vou criar aqui no domínio, porque eu vou aplicar um filtro. Então, botão à direita, criar uma GPO nesse domínio. Vou chamar aqui de instalação Office 365. Vou começar pela versão 32-bit. É um script uma GPO um pouco trabalhosa de você criar, porque você precisa, além de chamar o script, dar as permissões necessárias para que esse script possa rodar. Então vamos lá. Então eu vou editar. Então eu vou inicialmente aqui chamar o script. É um script de computador, né? Não é executado pelo usuário, mas sim na máquina. Então vem aqui nas políticas, configurações do Windows. Dentro das configurações do Windows, você tem aqui duas opções. Melhor, você tem uma opção, que é o script de inicialização e encerramento, onde você define em qual, na inicialização da máquina ou no desligamento da máquina, que esse script será executado, perdão. Então ele vai ser executado na inicialização. Então, 2 cliques. Observe que eu não tenho nenhum script aqui, para esse script em específico. Então eu vou clicar aqui, mostrar arquivos, para que ele me abra a pasta específica dessa política de grupo.
Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou abrir aqui o meu 32-bit, vou pegar o meu instalar 32, Ctrl C, vou voltar, Ctrl V. Não adianta trazer já o instalar 64, porque o ID da GPO será outra. Então, só o instalar 32. Vou fechar. Vou adicionar. E agora eu vou procurar. Agora ele apareceu. Então, está aqui. Então, abrir. Ok. E ok. Agora, como desencargo de consciência, eu vou alterar uma especificação que é o tempo de aguardo para o script ser inicializado. Como esse script é um pouco pesado, como o Office é um pouco pesado, existe um tempo padrão para o script inicializar. Eu vou aumentar um pouco esse tempo. Então, vou abrir de novo aqui o Políticas. Deixa eu fechar aqui. Dentro do Políticas tem o Modelos Administrativos. Dentro do Modelos Administrativos, vai encontrar aqui Sistema. Dentro do Sistema tem uma pasta específica para Scripts. Esse amiguinho aqui. E vou achar aqui a opção, que é aqui, ó, especificar o tempo de espera máximo para scripts de política de grupo. Ele não está habilitado, não está configurado, na verdade, né? Eu vou habilitar, o padrão é 600 milissegundos. Vou deixar aqui 2,5, que é o suficiente. Perdão, não é milissegundos, é segundos, né? Então, vou deixar um tempo razoável, né, para que esse script possa ser inicializado, executado corretamente. Então, ok. Agora eu tenho duas políticas de segurança. Então eu vou fechar aqui o sistema. Vou abrir aqui a opção Windows. Dentro do Windows, configuração de segurança. Tenho aqui então políticas locais. Dentro dos locais eu tenho opções de segurança. Vou encontrar aqui contas de usuário. O controle de conta é esse controle de conta de usuário. Inicialmente eu vou achar aqui uma opção comportamento da solicitação de elevação de usuários. Esse cara aqui, ó. Comportamento da solicitação de elevação de administradores no modo de aprovação de administrador. Então vou selecionar 2 cliques. E eu tenho aqui a opção elevar sem aviso. O que essa opção vai fazer? No caso, a instalação do Office vai ser uma instalação silenciosa. Eu não quero que nenhuma mensagem de aprovação do administrador seja exibida para mim. Então, eu vou deixar essa opção, elevar sem aviso, e que a elevação para o administrador seja feita automaticamente, sem que fique aparecendo uma mensagem para o usuário. Assim que ele perceber, o Office já vai estar instalado. Então, eu preciso liberar esse elevar sem aviso. Então, ok. Eu tenho uma outra opção que eu vou alterar, que é o modo de aprovação. Vamos achá-lo aqui. Esse cara aqui, ó. Modo de aprovação de administrador para conta de administrador interno. Eu devo desabilitar essa opção. Então, ok. De novo, é para que não seja exibida nenhuma mensagem, porque o script, né, a própria instalação, vai pedir elevação de alguns recursos para administrador. E como eu não quero que essas mensagens sejam exibidas, então neste caso aqui eu vou desativar também. Então, ok. Está feito, essa é a política de grupo. Ok, então criamos a política de grupo, instalação do Office 365, 32-bit. Eu preciso aqui indicar o filtro, né? Porque eu só vou instalar nos Windows 7 que eu tenho nessa meu domínio. Então eu vou trocar aqui esta GPO para o Windows 7 32. Sim. Ok. E vou aqui colocar imposto para que eu tenha certeza que essa GPO vai ser aplicada. Eu vou testar primeiro com Office 365 32-bit, depois eu vou testar com o 365 64. Por quê?
Como estou utilizando em máquinas virtuais aqui, pode ser que fique um pouco lento a instalação e o funcionamento dessa rede. Então vamos testar primeiro com 32, depois eu testo com 64. Então vamos lá. Então eu vou ter meu Windows 7, vou logar aqui com o usuário convencional. Essa instalação ela vai ser feita em modo silencioso, como nós configuramos. Dessa forma, não vai ser exibido nenhuma mensagem para o usuário. E é claro, não vai ser instantâneo, então vamos aguardar aqui um tempo. Assim que a instalação for realizada, voltaremos. Ok, então após um tempo, observe que eu tenho aqui todos os softwares do Office já instalados e nenhuma mensagem é exibida para o usuário. Isso que é interessante. Finalizamos aqui essa aula. Próxima aula, vamos para o 64 bit.